Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E nós vamos hoje falar sobre o momento perfeito para que as coisas aconteçam na nossa vida. O momento mais adequado para que as coisas funcionem, para que elas deem certo. Será mesmo que a gente tem que esperar o momento certo para fazer as coisas darem certo? É sobre isso que eu gostaria de falar hoje com vocês. É claro, sempre a respeito do que está escrito na Bíblia. Então, eu separei aqui 3 passagens para que a gente possa fazer essa comparação entre elas, para que a gente possa compreender de que maneira que nós devemos esperar o momento certo para agir na nossa vida e será realmente que existe a hora certa para fazer as coisas darem certo. Antes da gente começar essas leituras, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito aqui do canal, que você se inscreva, ative o sino de notificações para que você seja avisado sempre que tiver um vídeo novo aqui, e compartilhe os nossos vídeos também, porque você vai estar ajudando, fazendo com que esses vídeos cheguem até outras pessoas e elas também sejam abençoadas com a palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre 3 acontecimentos que eles têm uma certa ligação para o tema que nós estamos tratando hoje, o momento certo de agir, o momento certo de fazer as coisas darem certo. A primeira passagem está em Gênesis, o capítulo 46, no versículo 31. A segunda passagem está logo em seguida no livro de Êxodo. Ali tem dois momentos, capítulo 1, versículo 16 e capítulo 2, versículo 3. E por último temos lá no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 13. Por que eu separei esses 3 textos desses 3 livros? Eles vão mostrar pessoas, personagens reais ali relatados, algum momento da sua vida, um momento crucial, um momento determinante, aonde, falando humanamente, era o pior momento para que aquelas coisas acontecessem. Era um momento mais improvável, era um momento mais difícil, um momento mais complexo, mas foi exatamente nesse momento que Deus agiu e fez com que tudo desse certo. Então, lá em Gênesis, nós vamos ver que depois que o Jacó ficou muitos anos acreditando que o seu filho preferido, o José, estava morto, ele recebe a notícia de que, na verdade, José ainda estava vivo e tinha se tornado o grande governador do Egito. Naquele momento, a terra passava por uma grande fome. Com isso, o Jacó, com toda a sua parentela, vai morar no Egito sob os cuidados do seu filho, o então governador José. Veja que no pior momento, no momento complexo de fome, de miséria, de incertezas, até mesmo medo de não ter como sustentar a sua casa e não saber até quando eles iam continuar convivendo com aquela situação, no pior momento, o reencontro do pai com o filho aconteceu e o Jacó pôde, enfim, recuperar o seu filho amado depois de anos. Veja que não aconteceu no melhor momento, no momento oportuno, no momento propício, no momento em que tudo estava dando certo. Foi no momento de complexidade, desafio, incerteza que o grande momento aconteceu na vida deles. Logo em seguida, nós vamos para o livro de Êxodo e nós vamos ver o nascimento de Moisés, o grande libertador dos hebreus. Mas o nascimento de Moisés também não foi no momento mais oportuno. O povo de Israel, os hebreus, eles tinham ali recebido do rei, do faraó do Egito, um decreto terrível. A partir daquele momento, todos os meninos hebreus que nascessem seriam mortos. Só as meninas poderiam ser mantidas vivas. Acontece que pouco tempo depois vai nascer o Moisés, obviamente, mais um menino hebreu.
A sua mãe vai escondê-lo pelos 3 primeiros meses, mas depois ela não vai mais conseguir esconder e ela vai ter que tomar uma decisão muito difícil para salvar a vida do filho. Ela vai preparar um cesto, vai colocar o bebê e vai colocá-lo junto às águas do rio Nilo, tendo fé que Deus iria cuidar dele. E nós sabemos que não apenas Deus cuidou de Moisés enquanto era um recém-nascido, mas Deus permitiu que Moisés vivesse até os 120 anos. Então Deus cuidou de Moisés todos os dias da vida dele. Mas veja, aquele bebê não nasceu também num momento propício, onde o povo estava vivendo em paz e alegria. Não. Ele nasceu no momento onde os hebreus estavam cada vez mais sendo massacrados pelas mãos dos egípcios. Mais uma vez, o momento não ajudou, mas algo maravilhoso aconteceu. E por último, nós chegamos em outro nascimento que vai ser muito semelhante em alguns aspectos com esse nascimento que vimos de Moisés. O nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nasce, os pastores vão até lá levar seus presentes, adorá-lo ali diante daquele nascimento do Messias que Deus tinha prometido ao povo. Só que saindo sua mãe e seu pai humano da onde ele tinha nascido, indo em direção à sua cidade, ele é avisado, o seu pai humano, o José, é avisado em sonho pelo anjo de Deus que eles deveriam fugir para o Egito, porque o rei Herodes estava atrás do menino para matá-lo. Então eles vão fugir e só vão voltar quando Deus o chamar, para que se cumprisse a profecia que dizia: do Egito chamei o meu filho. Veja que até mesmo o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo não foi no momento mais oportuno, porque logo ele, estando recém-nascido, um pequeno bebê, já estava debaixo do ódio, da inveja, da mente diabólica de um homem que tinha sim poder para matar, porque ele era o rei, e ele teve que fugir e ser escondido até que aquele Herodes estivesse morto. Então, o momento não era propício, não era o momento mais favorável, mas algo maravilhoso aconteceu que mudou a humanidade, que foi o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que essas 3 passagens, elas trazem algo para que a gente possa refletir. Coisas importantes, coisas boas que nós estamos esperando para a nossa vida, não dependem do melhor momento. Melhor do que o perfeito é o feito. Deus não depende do momento oportuno, Deus não depende que a chuva pare, Deus não depende que o solo já esteja frutificando, Deus não depende que você esteja com a sua saúde em dia, Deus não depende que você esteja com seu bolso cheio de dinheiro. Deus opera maravilhas, mesmo em meio ao caos. Nós vimos o melhor momento não aconteceu em nenhum desses 3 textos. O Jacó reencontrou seu filho depois de anos, num momento complexo de extrema fome. Moisés, o grande libertador dos hebreus, nasceu em meio a um decreto que ele e os outros meninos hebreus deveriam ser mortos, mas ele foi escondido e conseguiu viver e cumprir o que Deus tinha para a vida dele. E por fim, mas o mais importante, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo também foi envolto a tanta complexidade e dificuldade, porque o próprio rei estava atrás daquele bebê para matá-lo, e Deus obviamente o protegeu e ele cumpriu a sua missão de salvar a humanidade com seu próprio sangue. Então, eu quero deixar essas reflexões para você no dia de hoje. Deus tocou no meu coração assim, e assim eu também quero levar para você. Não se preocupe se no momento sua vida parece que está bagunçada ou que não parece o melhor momento para produzir, para mudar ou para fazer algo que seja bom para você, algo que você espera há muito tempo. Deus não precisa do momento certo. Ele faz com que qualquer momento se torne o momento certo. Basta você confiar nele, entregar os seus pedidos nas mãos de Deus, confiar que ele vai fazer. Peça sempre em nome de Jesus e creia sempre que você já recebeu, mesmo que você ainda não esteja vendo.
porque dessa maneira você vai receber tudo aquilo que você espera de Deus. Se Deus permitir, até o próximo vídeo. Muito obrigada pela sua participação e que Deus te abençoe.